celebrar esta noite. Olha, nós estamos aqui com a visita de uma pessoa muito importante, muito especial, Eliana. Eliana, quem é Eliana? Eliana, vizinha da irmã da Bruna. Você é Eliana? Eliana, seja muito bem-vinda. Que prazer ter você aqui nesta noite. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Eliana. Sejam os cumprimentos da nossa igreja. Glória a Deus. Ei, aleluia. Eliana, você mora aqui? Mora? Ei, que bênção. Se vir de novo, a gente pega para nós, viu? Se vir de novo, a gente nunca mais deixa embora. A gente canta. Um outro testemunho também que é agora no âmbito da igreja. Eu me batizei aqui na igreja mesmo com 12 anos de idade, mas eu só mergulhei ali naquela área. Eu não tive um verdadeiro encontro ali com Jesus, muito pressionado e tudo mais. E aí eu comecei a ser um frequentador de cultos. Primeiro com a minha mãe, aí depois meu pai começou a ir em uma outra igreja, e eu comecei a ir com ele. E eu era um frequentador de culto, apenas isso. Eu ia lá, ouvia a palavra, no meu coração eu estava beleza, olha como eu sou legal, eu vou na igreja, e beleza. Mas aí chegou num certo período que eu comecei a enjoar daquilo. Aquilo foi se tornando um ciclo. Todo dia, a mesma palavra, parece que é a mesma palavra, todo ano a mesma coisa. Aí eu fui me desanimando. E aí tem uns vizinhos meus ali, que eles também eram da igreja, que eles também eram participantes da obra, saíam à noite evangelizando. E infelizmente eles tiveram uma decepção com os líderes das igrejas deles. Algo ali eles não concordaram, algo ali eles entraram em desacordo. E eles começaram a ouvir ensinamentos e pregações de outros pastores de outras denominações que entravam em conflito. E aquilo ali, em vez de ser plantado no coração deles de uma forma boa, foi se tornando algo ruim. Porque ali eles começaram a querer bater de frente com a sua liderança e querer desanimar, falar que estava tudo errado, que tinha que mudar tudo e que não valia a pena, porque a igreja brasileira está num caminho errado e tudo mais, e esses pastores dizendo isso. E eu digo a vocês assim que esses pastores, eles têm razão. A igreja no Brasil ainda precisa amadurecer muito. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Tem muita coisa que eu vejo no cenário brasileiro da igreja que eu não concordo. Eu digo isso aos mais novos, vocês batizaram agora, que eu não sou um alienado. A igreja não é um mundinho perfeito, onde a gente vem e está tudo certo. Olha como está tudo certo na igreja, como a gente é boa pessoa, como a gente faz tudo certinho. Olha que legal. Não, todos nós temos os nossos erros, todos nós temos os nossos defeitos, as nossas discordâncias. E por mais que os meus olhos estejam vendo essa igreja que ainda precisa melhorar muito, a minha fé está na igreja do futuro, na igreja gloriosa de Apocalipse, que prepara o caminho para o Cordeiro. Uma igreja que age em santidade, que age pelo poder e pelo Espírito de Deus. Uma igreja que abriu mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. É nessa fé que eu me baseio, é nessa visão que eu me baseio. E mesmo que eu não venha colher essa igreja, mesmo que eu não venha ser um participante dessa igreja triunfal, essa igreja gloriosa dos fins dos tempos, eu continuo perseverando nisso pelas próximas gerações, pelos filhos de vocês, porque eu sou responsável por plantar a semente dos frutos da árvore que o Benjamim vai colher, que o Davi vai colher, que os seus filhos vão colher. Eu tenho essa responsabilidade comigo. Por isso, que mesmo que a igreja possa ter os seus defeitos, não podemos desistir dela, porque é quem Jesus elegeu para levar a sua palavra. É quem Ele deu autoridade e poder para transformar o mundo. E eu digo, se já está ruim na igreja, pior é fora da igreja, porque ela é o corpo de Cristo. E precisamos ser participantes do corpo de Cristo. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumpri-la. Amém? Porque a resposta de
Deus para essas situações contrárias da nossa vida, assim como eu passei esse desânimo com a empresa, com a igreja, Deus me chamou e me levantou e foi como se Ele, naquele momento que eu estava ali reclamando de tudo, as minhas orações eram sempre umas orações de mimimi. Ai Deus, eu não sei o que tem, eu não consigo, eu não estou dando conta. É como se eu conseguisse ouvir a voz de Deus falando assim para mim: larga não ser tonto, rapaz. Quem capacita o homem sou eu. Eu te dou capacidade de você resolver problema. Para de ficar reclamando, para de ficar murmurando. Eu também capacito o homem. Isso aí que você está reclamando não é nada. Eu te dou sabedoria e entendimento de você resolver essa situação. E ali eu fui amadurecendo. E ali, é claro que a gente tem que pedir ajuda de Deus, claro sim. Mas chega uma hora que a gente vai entrando numa manha, numa zona de conforto, que tudo a gente tem que assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade, porque Ele nos capacita para sermos resolvedores de problemas. Ele nos capacitou, Ele também capacita vocês. A resposta de Deus para nós é: não tenham medo, fiquem firmes, porque o Senhor está lutando por nós. A maior prova disso, quando Ele subiu naquela cruz e morreu em nosso lugar e venceu a morte e o pecado por nós, porque está escrito, Isaías 53. Se você tiver com a sua Bíblia, de fácil acesso, Isaías 53, versículo 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele lutou a nossa luta, Ele venceu a nossa morte, para que nós vivêssemos a vida dele. Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a vida dele. E isso é a prova de sua fidelidade, porque esse povo de Israel estava debaixo de uma promessa, a promessa que foi feita a Abraão, lá em Gênesis 12, versículo 5 até o 7. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra, e o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. E da mesma forma que aquele povo estava em direção à terra prometida, nós também estamos na direção da nossa terra prometida, porque essa promessa aqui também é para a gente. Essa promessa, a promessa de Deus não era para apenas uma Canaã terrena, um pequeno lugar no deserto do Oriente Médio. Essa promessa é sobre a Canaã celestial, porque Hebreus capítulo 10, versículo 11 afirma: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. E Jesus confirma isso em João capítulo 14, versículo 2 e 3: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa é a recompensa, a Canaã celestial, onde está Jerusalém que desce do céu, a cidade santa, onde a glória de Deus é plena, porque está escrito, Apocalipse capítulo 21, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto,
eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte de água viva, da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. E eu afirmo que nós somos vencedores, nós somos mais do que vencedores, porque assim está escrito: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a recompensa. A vida eterna com Deus é a nossa recompensa. É a Canaã celestial, onde a glória de Deus é plena, onde não haverá mais morte nem dor, onde não haverá câncer, onde não haverá diabetes, onde não haverá enfermidade nenhuma, porque a glória de Deus é plena e o Espírito de Deus está em nós, em tudo e em todos. Essa é a recompensa de todos os crentes. É por isso que todos os apóstolos morreram, todos os apóstolos abriram mão da sua vida para morrer por esta promessa, pela promessa da eternidade, da vida eterna com Deus. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Essa é a recompensa. É vivermos a eternidade com Ele, em sua plena glória, em sua plena existência. Aleluia! Mas então, meus irmãos, como é que eu faço então, Gabriel, para ter essa confiança em Deus? Como é que eu faço para ter essa certeza de que Deus está comigo? Eu digo a vocês que a gente precisa é confiar no Senhor. Confiança no Senhor. Esse é o segredo da perseverança. Então vocês dirão: Gabriel, mas como é que eu confio no Senhor? Isso é bem simples, meus irmãos. Como é que a gente confia em alguém? As pessoas que a gente mais confia são aquelas que a gente tem mais intimidade. Não adianta a gente querer confiar em alguém que a gente só dá conta da sua existência 2 vezes na semana. O que dirá então de alguém que damos conta da sua existência 1 vez no mês? O segredo para confiar no Senhor é na intimidade com Ele, é no seu relacionamento com Ele. Vejam o que eu acabei de ler em Apocalipse 21. Ele vai falar de uma cidade como de uma noiva para um noivo. No final ele vai falar que Ele será o nosso Deus e Ele o meu filho. Existe nível de intimidade maior do que esse, igreja? Como de um marido e sua mulher, como de um pai e um filho. É para esse tipo de relacionamento que Deus nos chama, para esse tipo de comunhão que Deus nos chama. Porque ninguém aqui seria capaz de confiar os seus negócios, sua finança, a sua família em alguém que você não tem intimidade, em alguém que você não confia de verdade. E como é que eu faço, Gabriel? Como é que eu faço para ter essa intimidade, essa confiança com Deus? Eu quero conhecer a Deus, como é que eu faço? Também é simples. Como é que a gente faz quando a gente quer conhecer alguém, quer ter mais intimidade com alguém? A gente não começa a conversar com a pessoa, a gente não chega, cumprimenta, começa a falar como é que está o seu dia, aí vai pegando a intimidade, a gente começa a se soltar mais, começa a conversar mais. É esse o nível de intimidade que a gente precisa ter, uma conversa com Deus, um relacionamento de verdade com Deus, porque não existe uma intimidade se a gente não passar a conhecer, não passar tempo com tal pessoa. E da mesma forma é assim com Deus. Nós precisamos criar intimidade com Deus. É uma conversa constante todos os dias. O que é preciso para isso? Oração e palavra. É uma conversa, igreja. Não é um monólogo, não é apenas um dizer. Oração e palavra tem que andar junto. Porque se eu apenas oro, se o meu relacionamento com Deus é uma conversa em que só eu falo, que eu chego para Ele e falo assim: Pai, obrigado por esse dia que o Senhor me deu, eu peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor me guarde, me proteja minha família, que o Senhor cuide de mim,
porque o Senhor sabe que eu te amo, que eu te adoro e minha vida pertence a ti. Ele vira as costas, amém. Vou embora. E aí? Ele não fala com a gente, é só a gente que fala. Aí eu vou lá de noite e volto. Pai, obrigado pelo dia que o Senhor me deu, pelo meu trabalho, por tudo que o Senhor fez. Aí na hora que Deus vai começar a falar com a gente, amém. A gente vai, pega o celular e começa a mexer no celular e vai dormir. Oração e palavra tem que andar juntos, porque a gente precisa conhecer e ser conhecido. Eu converso com Deus e Ele, através da sua palavra, Ele me responde. E eu respondo a essa resposta. Então é aquele ciclo que eu falo com Ele fala comigo, e eu vou falando com Ele vai me revelando a cada dia mais do conhecimento dEle, do poder dEle, de como Ele age, de como Ele trabalha, e eu passo a conhecer como Ele trabalha, e aí as situações da vida que antes eram difíceis, eu começo a entender o que eu disse lá no começo, de que Ele está no controle da situação, Ele está lutando a nossa guerra. Da mesma forma que estava falando aqui, que Deus ia diante do povo, Ele está diante de nós, nos guardando, e também está na nossa retaguarda, nos protegendo daquilo que vem de trás. Porque foi por isso que Ele morreu. Porque todos conhecem o versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso de alguém que estiver com a Bíblia aí, que puder ler o mesmo livro de João, só que no capítulo 17, o versículo 3. Quem estiver com a Bíblia aí e puder ler o que está escrito aí em voz bem alta para a igreja ouvir, eu agradeço. João, capítulo 17, versículo 3. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz. A vida eterna é essa, a recompensa é essa, que conheçamos a Ele. Esta é a vida eterna. Eu achava que a vida eterna era viver para sempre, mas a vida eterna é conhecer ao Senhor e ser conhecido por Ele, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou naquela cruz. A obra da cruz foi para rasgar o véu e para a gente ter acesso livre ao Senhor, para que a gente possa ter intimidade com o Senhor. Foi por isso que Ele subiu naquela cruz e morreu por nós, para nos dar a vida eterna. E esta é a vida eterna, que todos conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Por isso precisamos dessa palavra todos os dias, por isso precisamos ter intimidade todos os dias, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia afirma isso, e eu creio nisso, porque a palavra também diz que a palavra de Deus não volta vazia, porque também está escrito: nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E em certa ocasião, os discípulos chegam para Jesus e dizem para Ele: Mestre, o Senhor não quer comida? Ele fala assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E assim Ele nos ensinou na oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia não nos faltará, porque Ele sempre nos dá. O que a gente precisa é de oração e palavra de Deus. É isso que vai fazer a gente ter comunhão com Deus, conhecer e ser conhecido por Ele. Esse é o segredo da perseverança, esse é o segredo de não desistir, porque é daqui que a gente tira força, é conhecendo ao Senhor que a gente tira força, igreja. Creiam nessa palavra de que a gente precisa conhecer a Deus. Os grandes segredos da mensagem é conhecer a Deus. Se a situação está difícil, se a gente quer desistir, procure um relacionamento com o Senhor, procure estar alinhado com Ele, porque assim Ele vai se revelar cada dia mais nas nossas vidas. E aí isso vai gerando confiança dentro de nós, isso vai gerando perseverança dentro de nós, e a gente passa a ser mais confiante nele, mais perseverante nele, crendo nele de verdade, que Ele está conosco em todas as situações. Esse é o segredo.
E eu convido a igreja nesse momento, aqueles que quiserem, aqueles que realmente quiserem ter uma comunhão com Deus, um nível a mais com o Senhor, se colocar de pé e vir aqui na frente, aqueles realmente que quiserem, porque eu digo para vocês o seguinte, que antes da terra prometida tem um deserto. No deserto a gente vai passar por dificuldade, no deserto vai faltar pão, no deserto não vai ter água. E eu não prometo a vocês que a partir de agora a nossa vida vai virar mil maravilha e tudo vai dar certo. As lutas vão continuar, as aflições vão continuar, mas a chave, o segredo foi liberado sobre nós. O segredo da perseverança, o segredo de não desistir e confiar no Senhor. Então, vamos aproveitar essa oportunidade e buscar mais de Deus para as nossas vidas, mais da revelação do Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor se revele a nós nesta noite. Por isso eu convido a você, igreja, a levantar o clamor ao Senhor, pedir para que Ele se revele mais e mais sobre a nossa vida, para que o conhecimento dele seja pleno em nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito poderoso, majestoso, eu quero entregar ao Senhor todos esses meus irmãos, Pai, que vieram aqui na frente, Pai. Eu não forcei ninguém, Pai. Eles quiseram vir a Ti, Pai, como sinal, Pai, sinal de rendição, sinal, Pai, de querer, Pai, confiar no Senhor, querer conhecer ao Senhor, Pai, querer, Pai, ser íntimo do Senhor, Pai. Eu quero Te pedir, Pai, fortaleça esses meus irmãos, Pai, fortaleça esses meus irmãos nas Suas lutas, Pai. Se revele o Teu poder na vida desses irmãos nessa noite, Senhor. Por favor, Jesus, derrama o Teu Espírito sobre a vida desses meus irmãos. Que eles passem a conhecer mais e mais de Ti, Senhor. Mais e mais de Ti, Senhor. Mais da Tua presença, mais do Teu amor. Que conheçam a Sua forma de trabalhar. Que conheçam a Sua forma de agir, Senhor. Que sabemos, Pai, que a nossa luta não é em vão. A nossa luta não é em vão, Pai. Nós trabalhamos por uma recompensa. A vida eterna. Conhecer a Ti, Pai. Conhecer a Ti, Pai. É isso que nós precisamos, Pai. Conhecer ao Senhor face a face, Pai. Conhecer ao Senhor com intimidade, Senhor. Se revela a nós, Jesus, por favor, Senhor. Por favor, Senhor, se revela a nós com o Teu poder, com a Tua graça, Pai. Com a Tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Segura na nossa mão, Senhor. Segura na nossa mão e não deixe a gente desistir, Senhor. Não deixe a gente desistir, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda nas nossas aflições, nas nossas lutas, Pai. Oh, Senhor, venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro, Senhor. Vem com o Teu poder, com a Tua glória, Jesus. Vem transformar nossas mentes. Que a gente passe a confiar no Senhor, Pai. Que a gente passe a confiar no Senhor, Pai. Porque Tu és o nosso Deus Redentor. Tu és o nosso Salvador. O Senhor morreu naquela cruz por nós e ressuscitou por nós também, Pai. Nós cremos que o Senhor vive, Pai. Que o Senhor reina, que o Senhor está sentado no trono, comandando o universo, Pai. E chegará um dia, Pai. Chegará um dia em que estaremos com o Senhor juntos, Pai. Juntos, Pai. Porque a nossa luta aqui não foi em vão. Que a nossa batalha aqui não foi em vão. Que as nossas dores não foram em vão, Pai. Nós queremos isso, Pai. Que o Senhor está conosco em todos os momentos. Que o Senhor não nos abandona, Senhor. Que o Senhor está conosco. Vai valer a pena. Vai valer a pena todo o sofrimento, toda a dor, Pai. Nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Nós sabemos que o Senhor não nos desampara, Senhor. Oh, Jesus, vem com o Teu amor, com o Teu poder sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Mais e mais de Ti, Senhor. Mais e mais de Ti, mais do conhecimento do Senhor. Mais do conhecimento do Senhor, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és santo. Reinas para sempre. Vive para sempre. Toda honra e toda glória, Senhor. Deus eterno, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, que foi morto, né, Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Mais e mais de Ti, Cordeiro de Deus. Mais e mais de Ti, Conselheiro. Deus eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Manso e humilde, vem mostrar a Tua multidão sobre nós, Senhor. Sobre nós, Senhor, sobre
amarração do tornozelo agora tem que ser atravessada ao lado, porque agora Deus nos inundou e nós estamos mergulhados no rio de Deus, porque a vida eterna é essa, conhecer a Deus, ao único e verdadeiro Deus. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui, Gabriel. Vamos, olha para você ver que unção. Glória a Deus, irmãos. Pregar com essa ousadia, com essa determinação, né? Deus falou em muitos corações aqui. Hoje nós vimos fogo no altar, irmãos. Glória a Deus. Quem ouviu essa palavra e colocou no coração, pode ter certeza, já valeu muito para você esse projeto de vida. Amém? Obrigado, Gabriel. Deus abençoe sua vida. Essa é uma lembrança do nosso projeto de vida, tá? Deus abençoe você. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Gabriel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Irmãos, glória a Deus. Pode retornar para os seus lugares. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Acabando o culto aqui, eu quero ter uma palavrinha rapidinho com todo o diaconato, tá? Quero falar com todo o diaconato, todo o ministério do diaconato, acabando o culto, uma palavrinha rapidinha com todos vocês, amém? Glória a Deus. Amanhã, irmãos, nós vamos ter a presença do pastor Paulo Oliveira. Irmãos, é uma noite que vai ficar marcada na sua vida. Então, quero convidar todos vocês, amanhã é sábado, né? Não falte, traga mais alguém com você. Você vai ter uma palavra poderosa na sua vida. Olha aquilo que eu vou falar para você. O pastor Paulo Oliveira, antes dele ministrar na nossa igreja, a vida financeira dessa igreja era uma. De verdade. Depois que ele ministrou uma mensagem aqui, ele virou uma chave financeira para todos dessa igreja. É um pastor que tem uma grande história, de grandes desafios, e ele vai estar aqui para nos abençoar, para abençoar os nossos corações. E vai ser uma bênção para a sua vida. E eu quero pedir para você, por falta não, traga alguém com você, né? Traga alguém. Você ouviu a mensagem aqui todos os dias, Deus falando com você. Traga alguém com você amanhã. Você tem momentos do seu dia para mandar mensagem para alguém. Se quiser, faça isso hoje mesmo. Fala assim: irmão, vamos lá amanhã, vai estar um pastor, um profeta de Deus. Tenho certeza que aquilo que você está buscando, Deus vai falar ao seu coração, Deus vai falar a sua vida. Então, irmãos, amanhã espero vocês aqui às 8 horas da noite. Pastor Paulo Oliveira vai ser bênção para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Eu peço a ajuda dos nossos irmãos que vão estar aqui orando por você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero pedir para o Gabriel, vem aqui, Gabriel. Você que pregou hoje também, você tem que estar presente para passar essa unção. Glória a Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração. Senhor meu Deus, nós estamos terminando mais um elo, e amanhã nós estaremos novamente aqui, Senhor, para adorar o Teu nome e prosseguindo, ó Pai, com o nosso projeto de vida, de acordo com essa palavra que foi derramada aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus,
Vem, renove e fortaleça os nossos corações. Nós queremos a Tua presença, Tua presença que vale mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Pai, esse ano nós estamos em direção de um grande alvo, e grandes ministrações estão sendo derramadas aqui deste altar. E mais uma vez, Senhor, nós vamos confirmar um dia essa unção, esta palavra. Nós não vamos voltar para casa vazios, mas nós vamos prosseguir com gratidão, conhecendo a Deus, buscando ao Senhor na oração, na palavra e crescendo diante da Tua presença. Graças nós Te damos, ó Pai. Nós confirmamos, ó Pai, diante desta palavra, mais um voto, mais um projeto de vida, mais um mês, ó Pai, abençoado, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que o grande amor do nosso Deus querido Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aplauda bem forte o Senhor. Vem receber a sua unção.